com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam as lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que o portal Escola Dominical disponibiliza a respeito desta aula. São 6 textos a respeito desta aula, inclusive o texto de nossa autoria, que é onde os irmãos encontram também os slides, que são o roteiro desta aula. Nós não estamos aqui para repetir a revista. O irmão já estudou a revista, o irmão já leu o livro de apoio do comentarista, viu até a videoaula do comentarista, então não há necessidade de repetirmos o texto da revista. Nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos irmãos. E, às vezes, por não estar na sequência da revista, há alguma dificuldade. Mas o irmão indo lá no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, o irmão encontra ali os slides da nossa aula, onde nós temos o roteiro desta aula. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos a comentários feitos nas redes sociais a respeito desta pré-aula. Durante a semana também, há a leitura diária, que são breves comentários em áudio que nós disponibilizamos para os irmãos, onde há um momento devocional com os textos sugeridos pela revista das lições bíblicas. E aí os irmãos poderão, ao mesmo tempo, ter um momento devocional e obter informações para a lição da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isto é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para aprender a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2022, nós estamos estudando o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Estamos estudando aí estes ataques, estas manobras, estes ardis, estas ciladas que o inimigo de nossas almas sempre vem procurando, de todas as maneiras, enganar o povo de Deus, para que ele possa estar juntamente com ele lá no lago de fogo e enxofre. Mas o Senhor estará nos guardando e estaremos certamente vencendo o maligno. Porque ele venceu e nós também poderemos vencer. E na sequência deste estudo, vamos continuar o primeiro bloco desse trimestre, que fala sobre os falsos ensinos morais, as falsas concepções que o inimigo introduz encobertamente no meio da igreja. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. Este é um campo em que o inimigo tem trabalhado grandemente desde o início da história da humanidade. O ser humano é um ser sexuado e é o único ser sexuado que é também um ser moral. O que quer dizer isto? O ser humano é o único ser que sabe discernir entre o bem e o mal e que é sexuado. Os outros seres morais são o próprio Deus, que é assexuado. Deus é espírito. E os anjos, que também são assexuados, porque eles também são espíritos. Agora, o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Ele é sexuado. Pelo menos enquanto estiver aqui na dimensão terrena, o ser humano é sexuado. Foi assim que Deus quis fazer. Vejamos
o relato da criação do homem. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus quis criar o homem sexuado. Ele quis criar o macho e quis criar a fêmea. E por isso o ser humano ele é sexuado. E existem dois sexos: o sexo masculino, o macho, e o sexo feminino, a fêmea. São estes os seres que Deus criou. É Deus quem cria o sexo de cada ser humano. E a palavra sexo quer dizer parte. É isso que quer dizer a palavra sexo. Parte. Deus fez o homem, o macho, e fez a mulher, a fêmea. E um é parte do outro. Deus, ao fazer o homem, ele entendeu que o homem não poderia ficar só. Veja Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E a Bíblia diz que então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, Deus tirou uma parte de Adão, formou a mulher, e agora o homem e a mulher são partes. Sexo quer dizer parte. E o ser humano é sexuado, ou seja, ele é incompleto e ele se completa com o sexo oposto, com o outro sexo. É por isso que a Bíblia diz, em Gênesis 2:24, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E aí nós nos lembramos das aulas de matemática. Aliás, eu nunca gostei muito de matemática, até ia bem em matemática, mas não é a minha área. Mas uma das primeiras aulas de matemática que eu gostei, ainda na pré-escola, que hoje se chama educação infantil, foi a aula sobre fração, porque a professora levou um bolo e cortou o bolo e mostrou as partes do bolo e ensinou que uma fração é sempre uma parte e que, se juntando as frações, nós formamos a unidade. Foi isso que Deus fez. E eu gostei da aula de matemática, porque no final ela deu o bolo para nós comermos. Mas Deus fez isto. Ele tirou do homem a mulher e fez partes. E agora, quando um homem se une a uma mulher, eles formam a unidade. Então, sexo é parte. O homem foi criado sexuado e o homem depende da mulher e a mulher depende do homem. Um homem e uma mulher se completam, formam a unidade. Então, quando Deus criou o homem sexuado, ele mostrou da necessidade que o homem tem de se completar com uma mulher e da mulher de se complementar com um homem. A sociabilidade do homem já advém desta dependência
que é uma dependência existencial, que decorre da própria natureza humana e que foi criada por Deus e que não pode, portanto, ser alterada pelo homem. Um homem só se completa com uma mulher e uma mulher só se completa com um homem. É isto o que a Bíblia nos diz. E isto foi criado por Deus. O homem tem esta natureza sexuada. É da sua existência, é da sua essência. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 11, ele nos diz: todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Veja que a primeira mulher saiu do homem. E todos os outros homens saíram de mulher, inclusive nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, também foi nascido de mulher. É o que Paulo enfatiza lá em Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Homem e mulher dependem um do outro para se completarem. E é este o princípio da sexualidade, que é um dos 7 princípios éticos criados por Deus quando ele criou o homem. Se nós formos lá nos capítulos 1 e 2 do livro do Gênesis, nós vamos ver que enquanto Deus criava o mundo físico, ele também criava o mundo ético, o mundo comportamental, o mundo moral. E um dos princípios que Deus estabeleceu foi justamente o princípio da sexualidade. O homem e a mulher, homem, o macho e a fêmea, que se completam. Então, se Deus criou o sexo, e eu aqui hoje estou agradecendo ao irmão José Felipe Belisário, de Recife, Pernambuco. Ele esteve no último estudo dos professores aqui, justamente para me apresentar com esta caneca. E eu quero agradecer a ele por esta amabilidade. Pois bem, retornando aqui ao nosso estudo, foi Deus quem criou a sexualidade. Foi Deus quem criou esta necessidade que um homem tem de uma mulher e que a mulher tem de um homem. Então, se foi Deus quem criou, o sexo naturalmente não é pecado, porque Deus não cria pecado. Deus não cria nada mal. Veja o que está escrito em Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, sexo é mau, irmão Kanamuru? Não. A sexualidade é boa, é muito boa, porque foi Deus quem criou. Macho e fêmea os criou. Então, em primeiro lugar, devemos lembrar que a sexualidade é algo criado por Deus. O homem depende da mulher. A mulher depende do homem, em todos os sentidos, para que haja completude, para que haja o cumprimento do propósito divino. Veja que quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem um propósito. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos,
e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus deu ao homem um mandato, Deus deu ao homem um mandado até, uma ordem de frutificação, uma ordem de multiplicação, uma ordem de enchimento da terra e uma ordem de sujeição e domínio sobre a criação terrena. E este propósito, ele só se cumpre se há o exercício da sexualidade. A frutificação, ela é individual. É o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos dar o fruto do Espírito. Mas a multiplicação é a proliferação biológica. E somente podemos gerar descendentes se estivermos nesta completude. Um homem e uma mulher, eles geram novas vidas. Na prática do ato sexual, nós temos a reprodução. É a única forma de haver reprodução, é através da união de uma célula masculina, sexual masculina, o chamado gameta masculino, o espermatozoide, com o óvulo, que é a célula sexual feminina, o gameta feminino, o óvulo. Não há como se gerar uma vida se nós não termos a fecundação de um óvulo por um espermatozoide. Não há outra maneira. Por isso que só existem dois sexos e por isso que a prática sexual só pode ser feita entre um homem e uma mulher. Porque a prática sexual tem, em primeiro lugar, o propósito da procriação. Não é um único propósito do homem, do sexo, mas é o primeiro propósito. O primeiro propósito do sexo é a procriação. Veja Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Havia a ordem divina de procriação, de proliferação, de reprodução do homem. Deus criou o homem sexuado em primeiro lugar, para que ele procriasse. Então, o ato sexual, em primeiro lugar, ele tem o propósito de procriar-se. Então, todo contato sexual entre um homem e uma mulher tem que ter a possibilidade da procriação. Porque este é o propósito divino. Deus criou homem e mulher para multiplicar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a sexualidade faz com que nós tenhamos uma carne. E para que nós tenhamos uma carne, nós precisamos ter unidade. E homem e mulher, eles não se completam apenas fisicamente. Veja que o corpo do homem e o corpo da mulher, eles se encaixam como se fossem duas peças de um quebra-cabeça. Deus fez homem e mulher para se encaixarem, para se completarem. E neste contato físico, ter a possibilidade de gerar novas vidas. Mas não é unicamente um encontro de corpo, porque o homem não é apenas corpo físico. O homem também, ele é alma e espírito. Veja lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, aliás, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta completude do homem e da mulher não é apenas uma completude física, corporal, que já traz a geração de uma nova vida como possibilidade, mas ela é também uma união de sentimentos, é uma união de vontades, é uma união de pensamentos, porque a alma é a sede do nosso pensamento, da nossa vontade e do nosso sentimento. E é por isso que Salomão escreve com toda a sua sabedoria que Deus lhe deu, lá em Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5, versículo 15. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Veja que aqui Salomão nos mostra que Deus quer que nós nos unamos a alguém do sexo oposto, não é? Aqui ele fala do homem e da mulher, para que haja alegria, para que haja satisfação, para que haja prazer, para que haja atração. O sexo também, ele foi criado por Deus para nos trazer a satisfação, a completude. Um homem com uma mulher, eles se unem e há o complemento psicológico, emocional, sentimental. Nós temos saciadas as nossas necessidades emocionais, sentimentais, psicológicas, através da união com uma pessoa do sexo oposto, nós nos completamos em sensibilidade, em emoção. Nós temos a alegria, nós temos a satisfação, nós temos o prazer. Deus quer que nós tenhamos na terra uma vida agradável. Veja que lá no Jardim do Éden, nós tínhamos a preocupação de Deus quando fez o jardim. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Veja que Deus não se preocupou apenas com as necessidades físicas do homem, pois ele colocou árvores boas para se comer, árvores frutíferas para a alimentação física do homem. Mas ele também colocou árvores agradáveis à vista, para que o homem se sentisse bem, para que o homem tivesse prazer, tivesse alegria, tivesse satisfação. É isso que Deus quer também através do sexo. O sexo também, ele traz satisfação, ele traz bem-estar psicológico, sentimental.
emocional. O livro de Cantares de Salomão, que exalta o amor conjugal, ele nos fala muito a respeito desta satisfação, deste bem-estar. Lá em Cantares, capítulo 1, versículo 2, nós encontramos: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. O vinho, na Bíblia, é o símbolo da alegria trazida pelas coisas da terra, da satisfação, da alegria terrena. São as circunstâncias favoráveis que nos alegram. Mas o amor, a satisfação sexual, diz aqui a Sulamita, lá no livro de Cantares, ele diz que é melhor o seu amor do que o vinho. Não há satisfação melhor e maior para o homem do que estar com a sua mulher, e da mulher de estar com o seu homem. Lá no versículo 3, ele continua dizendo: para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Então, veja que há todo aquele trabalho das sensações. O amor envolve, a sexualidade envolve todos os sentidos, a visão, a audição, o tato, o olfato, como diz aqui, tem que falar dos ungüentos, dos perfumes. No versículo 15, veja o que o homem diz a respeito da mulher: eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas, eis que és gentil e agradável, ó amado meu, o nosso leito é viçoso, as traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de ciprestre. Há uma troca de juras de amor, de declarações de amor, enfim, há todo um ambiente de satisfação e de alegria. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, nós encontramos o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, quando Paulo está falando sobre homens que falam mentiras. Entre estas mentiras está proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e nada há que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Então veja que a sexualidade, o prazer sexual, é um dos manjares que Deus criou para os fiéis. Portanto, a vida sexual não é pecaminosa, a vida sexual não é pecado, foi algo criado por Deus, que tem o propósito primeiro da procriação, mas também tem o propósito da satisfação, do prazer, da alegria. E com isso nós temos a união, que é o terceiro ponto do sexo. O sexo, ele estabelece a união entre o homem e a mulher, entre o marido e a mulher, porque a unidade, que é o propósito de Deus, se dá através tanto do contato físico, tanto do ato sexual, como também da própria completude emocional, sentimental e psicológica. E aí nós temos uma união que permite ao ser humano superar as múltiplas dificuldades na vida sobre a face da terra. É o que diz o próprio Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um,
porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Estabelece essa união. E com a união se faz a força, como diz um ditado popular. Nesta união, um levanta o outro quando está caído. Nesta união, um aquece o outro quando ele está sentindo frio. Ao aconchego, ao apoio, ao incentivo, ao estímulo, à ajuda, ao companheirismo. E nesta união, eles conseguem resistir às investidas do mal, aos adversários, às situações adversas, ao dia mau, como diz o próprio Salomão aqui no livro de Eclesiastes. Então, esse é o objetivo da sexualidade. Sexualidade não é apenas praticar ato sexual. A sexualidade é a complementação da existência do ser humano. Ela envolve vários aspectos. E Deus fez o homem para se completar com a mulher e a mulher para se completar com o homem. Então, os irmãos vejam que isto é a sexualidade. E o sexo, ele foi criado por Deus e ele foi criado por Deus e regulado por Deus. Veja que se Deus criou o sexo, é ele quem diz como ele deve ser exercido, como ele deve ser praticado. E aqui é que entra a sutileza de Satanás. Veja que nestas lições nós estamos primeiro mostrando o que Deus estabeleceu, a verdade bíblica, para depois vermos as distorções que o diabo, pai da mentira, vem fazendo. Então, veja que Deus criou homem e mulher, Deus estabeleceu o sexo, Deus estabeleceu o sexo com a função de procriação, de satisfação e de união do casal. Agora, quais são as regras que Deus estabeleceu para o sexo? Em primeiro lugar, Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Então, nós vemos que a prática do sexo exige, em primeiro lugar, o casamento. O sexo só pode ser praticado no casamento. E o casamento é o máximo compromisso entre um homem e uma mulher. Apegar-se-á à sua mulher. Exige-se o casamento para que haja a prática sexual. E vem a primeira distorção do diabo. O diabo defende o sexo livre. Ou seja, você pode praticar o ato sexual com qualquer pessoa, assim que tenha vontade, assim que haja consenso entre as pessoas, elas podem fazer isto à vontade. Veja que era isto que já acontecia no período antediluviano. Veja lá, Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Veja que desde o início nós temos a prática do chamado sexo livre. Ou seja, você pode fazer sexo com quem quiser. Isto é uma distorção
Nós só podemos realizar o ato sexual com o nosso cônjuge, com quem nós casamos. E veja que o casamento é monogâmico. Deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Como nós lemos aqui em Provérbios, capítulo 5, Provérbios, capítulo 5, nós vemos, seja bendito, versículo 18, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. E o versículo 20 diz, e por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Eu só posso praticar ato sexual com a minha mulher ou com o meu marido. Eis uma distorção que o diabo já coloca. A questão do sexo livre. E já há pessoas que dizem que não há problema algum em se praticar um ato sexual com quem não seja o seu cônjuge. Ou que um mero deslize, não há problema. O viúvo, ele tem que continuar com a sua vida sexual ativa. De vez em quando, se ele sai com alguém, ele não está pecando. Os noivos estão para casar, com um casamento marcado, não tem problema. Eles já estão comprometidos um com o outro. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isto que a palavra de Deus ensina. Até porque sexo não é apenas o ato físico, como nós vimos. O sexo, ele tem uma ação de união, de satisfação. E como diz Paulo, no homem não é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor. Então, em primeiro lugar, o sexo só é permitido no casamento. Sexo fora do casamento, ele é pecado. Se as pessoas não são casadas, nós temos o que se chama de fornicação. A fornicação é a prática de relações sexuais entre pessoas solteiras. Pessoas solteiras, eles são que praticam sexo, eles praticam a fornicação. Fornicação é a prática do ato sexual por pessoas solteiras que não são casadas entre si. E o que a Bíblia diz a respeito da fornicação? Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Lá em Hebreus 12:16 diz, e ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjaro vendeu o seu direito de primogenitura. Então, os irmãos vejam que a Bíblia é bem clara ao dizer que essa atitude da fornicação não é válida. Também lá em 1 Timóteo 1:10, para os fornicadores, aliás, eu vou ler aqui 1 Timóteo 1:9, vamos começar no 1:9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores. Veja que a Bíblia coloca os fornicadores junto com os homicidas, junto com os pecadores, porque são pecadores.
Lá em Apocalipse 21:8 está escrito: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então não há espaço para fornicação. Hoje em dia, não se considera mais a necessidade de ser virgem antes do casamento. Aquele que tem que se preservar para só praticar o ato sexual no casamento. Hoje isso é considerado um atraso, isso é impossível, mas é o que a Bíblia manda, é o que a Bíblia determina. Inclusive, a Bíblia diz que quando era encontrada, quando se alguém casava em Israel e essa pessoa não era virgem, a mulher não era virgem, porque só dá para aferir a virgindade da mulher, não é nenhum ato machista, é porque não há como aferir a virgindade do homem. O que a Bíblia qualifica isso? Deuteronômio 22:21. Então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua casa a apedrejarão com pedras até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando se casava com uma mulher e se descobria que a mulher não era virgem, ou seja, havia praticado sexo antes do casamento, isso era é considerado uma loucura em Israel, porque se prostituiu. E se a pessoa é casada e pratica um ato sexual com quem não é seu cônjuge, essa pessoa comete adultério. E um dos 10 mandamentos era: não adulterarás. E o apóstolo Paulo, digo eu, mas o escritor aos Hebreus, ele é bem claro, lá em Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então nós temos que fugir destas atitudes. O sexo é apenas no casamento. O sexo fora do casamento é adultério ou fornicação. E a Bíblia condena tanto um quanto o outro. Mas a Bíblia também condena a impureza sexual. Veja que nós temos aqui uma situação, e num dos versículos que nós lemos aqui, nós vimos que quando falamos da fornicação, fala também do impuro, né? Lá em Efésios 5:5. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador ou impuro, a impureza sexual. O que a Bíblia exige de nós é a castidade, a pureza sexual. Veja que você pode não cometer o ato físico sexual, que é a fornicação ou o adultério, mas Jesus, no Sermão do Monte, disse que quem deseja uma mulher que não é sua, já comete adultério nesse desejo. Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então há também hoje uma sutileza de Satanás, que já existia nos tempos de Jesus. Eu não pratiquei sexo com aquela mulher, mas eu imaginei praticando sexo com ela. Você já adulterou ou cometeu fornicação se você é solteiro e a moça é solteira.
porque você já pecou. É o que diz Jesus. A sua mente tem que ser pura. E aí, irmãos, práticas que hoje o inimigo tem dito que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Por exemplo, a masturbação. Ora, quando eu estou me masturbando, eu estou tendo, em primeiro lugar, um pensamento sexual. Estou imaginando coisas. E se eu estou imaginando coisas, eu estou pecando. Jesus disse que quem deseja. Então, quando eu estou me masturbando, eu não estou pensando num texto bíblico. Eu estou pensando em um relacionamento sexual com alguém. Se este alguém não é o meu cônjuge, eu já estou pecando. Porque só é possível sexo no casamento. Mas tem um problema maior. O sexo, ele tem que ser natural. A prática sexual, ela tem que ser de acordo com a natureza. E existe a relação sexual natural. E a masturbação não é uma relação sexual natural. O sexo, ele tem que ser conforme a natureza. Porque tudo deve ser de acordo com a natureza. E aí nós nos vemos o que Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. A prática sexual, ela deve ser natural. O que não é natural é impuro, não é santo. Nós temos de observar o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 26. Porque Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Aqui nós temos a questão do sexo natural. Quando a prática sexual foge à natureza, nós também temos pecado, mesmo entre os cônjuges. Veja que Paulo diz que nós não podemos usar o nosso vaso em desonra, usar o nosso corpo em desonra. Não devemos copiar o que os gentios, que são os incrédulos, eles fazem. E, portanto, hoje há um ensino de que entre marido e mulher tudo é possível. Entre quatro paredes, marido e mulher não têm limites. Se ensina hoje isso no meio da igreja. E não é isso que a Bíblia ensina. Que a vontade de Deus é que vos abstenhais da prostituição, é que vocês estejam em santificação. Sexo não é pecado, mas o sexo deve ser praticado naturalmente, conforme a natureza. Porque mudar o uso natural, no contrário à natureza, é uma paixão infame, diz o apóstolo Paulo. Deus os abandonou às paixões infames. Então, aquilo que os gentios fazem no seu relacionamento sexual, por exemplo, o sexo anal, é contrário à natureza.
Então não pode ser feito entre marido e mulher. Porque isso é uma paixão infame, resultado do abandono de Deus a estas pessoas que não querem compromisso com Deus. A felação é outra prática sexual. A boca não é lugar para receber o líquido seminal. Não. São coisas contrárias à natureza. Resultado de paixões infames. Isto não deve ser praticado, porque vai contra a palavra de Deus. Estas sutilezas de Satanás. Não há problema na pornografia. Pornografia, você não está fazendo nada, você só está vendo. É um ambiente impuro, que provoca a concupiscência da carne. Aliás, os estudos mostram que a pornografia altera o cérebro das pessoas e traz problemas para as pessoas no seu relacionamento sexual. Hoje há muitos casos de homens que ficaram impotentes por causa da pornografia. Porque o cérebro se acostuma a ter prazer, o corpo ter prazer e um prazer solitário ao ver coisas que são fantasiosas e que não se realizam na verdade, no mundo real. E aí há uma frustração e o cérebro, o efeito da pornografia, viciante da pornografia hoje sobre o cérebro, segundo os estudos científicos, é equiparado a das mais fortes drogas. Há uma alteração cerebral. Tomemos cuidado. E hoje há muitas pessoas que creem que, ao ver pornografia, não estão pecando. Só pecariam se estivessem ali. Aliás, já criaram até o filme pornô gospel, onde os atores são marido e mulher. E, portanto, o que estão a fazer não é pecado. Como se isso fosse verdade. Queridos irmãos, a imoralidade sexual hoje é muito grande. Nós vivemos tempos da multiplicação da iniquidade. Jesus disse que os dias imediatamente anteriores à sua vinda seriam como os dias de Noé, como os dias de Ló. E tanto os dias de Noé quanto os dias de Ló eram marcados pela imoralidade sexual. E eu nem falei aqui do homossexualismo, porque nós já vimos que o sexo é entre um homem e uma mulher. E aqui Paulo ele deixa bem claro que o sexo antinatural é o primeiro passo para ir ao homossexualismo. E ele diz que varão com varão é torpeza. A Bíblia considera abominação a prática homossexual. Né? E veja que no texto lá de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, o texto fala, mas quanto aos 1 Timóteo 1 e 10, quando diz, para a lei não é para os injustos, os fornicadores, os sodomitas. Quem são os sodomitas? Isso vem de Sodoma. Sodoma ficou caracterizado como a cidade, né? Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, foram destruídas pela sua devassidão moral, e entre as devassidões morais nós temos a prática do homossexualismo, tanto que os homossexuais foram chamados de sodomitas, né? Os praticantes do sexo anal.
Em 1 Coríntios 6:10 está escrito: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados e nem os sodomitas. Efeminado é o homossexual masculino passivo, o sodomita é o homossexual masculino ativo, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, a Bíblia é bem clara ao condenar o homossexualismo, porque é uma paixão infame. É a máxima rebelião contra Deus, porque a pessoa se volta contra a própria sexualidade que Deus lhe deu. E essa ideia da ideologia de gênero, de que as pessoas escolhem o que são, e que há aí todo um abecedário de opções sexuais, tudo isto é distorção. E, lamentavelmente, muitas pessoas que se dizem cristãs hoje acreditam nessas teorias, nessas doutrinas, e dizem que é preciso respeitar. E não estamos dizendo que não devemos respeitar as pessoas, porque Deus deu a todos o livre-arbítrio. Mas não podemos consentir com estas práticas, porque o próprio apóstolo Paulo diz, terminando Romanos 1:32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. As pessoas que optam por uma vida moral irregular, nós devemos respeitar as suas opções, mas jamais podemos concordar com estas práticas. E lembrar que, se fizermos isto, não iremos herdar o reino de Deus. Satanás procura nos enganar, dizendo que o sexo livre é possível, dizendo que o homossexualismo é possível, dizendo que a impureza sexual é possível. Mas a palavra de Deus nos ensina que quem praticar ou consentir com a prática destas coisas só terá um destino: o lago de fogo e enxofre. Amém.